Pergunta 104. Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Aqui nós temos uma classe de espírito, ou a classe de espírito mais nociva ao movimento espírita. Por que o movimento espírita? Porque nós espíritas somos os que mais nos relacionamos com os espíritos. E eles tendem a trazer as informações. E esses pseudo-sábios, eles têm algumas características muito importantes. Vamos lá. Olha lá, a primeira. Dispõe de conhecimentos bastante amplos. E isso é o problema. Por quê? Porque como ele tem conhecimento bastante amplo sobre as coisas, eles conseguem criar sistemas que vão enganar muito bem aqueles que não têm conhecimento das coisas. Como, por exemplo, misturar física quântica com espiritualidade. Pega um conceito da dualidade onda e partícula e a partir daí vai querer fazer que uma pessoa seja empreendedor na bolsa de valores. Vai pegar o experimento da fenda dupla para poder fazer com que a pessoa aprenda inglês, né? E aí vai começar a inventar, vai pegar o sistema. O que eles fazem? Eles pegam o sistema que aquela pessoa, o sistema de crença que aquela pessoa já tem e inventam uma história, manipula as ideias, os conceitos para criar um sistema e adquirir seguidores, né? Olha lá, isso é importante. Creem saber mais do que realmente sabem. Então essa é uma questão, né? Então eles acham que sabem, mas na verdade não sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem dele aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir a respeito de suas capacidades e luzes. Aquilo que a gente estava falando. Então eles começam a falar, olha, não, porque o perispírito é não sei o que, aí vai misturando, né, tradições esotéricas com a tradição budista. Pega uma palavra aqui, uma palavra ali, a pessoa, nossa, esse cara sabe muito, porque ele citou ali o budismo, citou o taoísmo, citou os Vedas, citou os Incas, os Maias, citou Schopenhauer, e ele vai juntando ali, faz uma coxa de retalho e joga. Aquela pessoa que não detém aquele assunto, né, ou não domina aquele assunto, ela se sente coagida. E o espírito, claro, quando alguém tenta, ou de alguma forma dá indícios que vai fazer uma análise daquilo que é dito, eles vão reagir violentamente, induzindo aquela pessoa a não analisar. E ele vai dar vários motivos, né? Olha, a laranja se a laranja ficasse preocupada, a laranjeira ficasse preocupada com a laranja não é ter laranja. Se o sol ficasse preocupado com a luz, essas frases de efeito que paralisa o analista e assim o seu sistema permanece. Os bons espíritos, não. Os bons espíritos, quando tem algum ponto que está obscuro, eles fazem questão de que se debruce exaustivamente sobre aquele assunto até que o assunto se dissipe a dúvida, para que fique claro. Por quê? Porque ele quer o bem, o progresso daqueles que estão estudando aquele assunto. O pseudo-sábio não, ele quer prevalecer, então ele não vai deixar com que as pessoas analisem seus textos, porque ele sabe no fundo que tem erros, né? Então essa é uma questão importante. Mas em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos, das ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos, né? Por exemplo, vai criar uma história, ele quer que as pessoas, por exemplo, estude o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar é bom.
Aí ele vai dizer que Moisés estudou o Evangelho no lar, que Jesus estudou o Evangelho no lar. São as coisas assim que, esses anacronismos, né? Então, ele quer que a pessoa estude a mecânica quântica. Ele vai dizer, não, Platão estudou a mecânica quântica. Eles gostam de fazer essas questões, e aí ele vai pensar, não, porque Demócrito, Leucipo e tal, aí começa a enrolar, e a pessoa, nossa, realmente, a ciência oculta do passado era assim, e a pessoa acha que sabe, e ela acha que vai sair dali convencida que sabe de alguma coisa, quando na verdade ela não está sabendo de nada. Então mistura verdades, e aí quando alguém vai esclarecer essa pessoa, ela vai se basear nas verdades. Não, mas tem verdade, olha aqui, mas isso aqui é verdade. A pessoa vai dizer, não, isso aí é verdade, mas isso aqui não é. Essa é a questão importante. Então, como a pessoa já está sob um certo fascínio do saber e de ser o receptáculo daquele grande mestre que se apresenta como grande mestre, ou que vai ensinar o evangelho, ou que vai ensinar física, ou que vai ensinar medicina, ou que vai ensinar a ciência do mundo espiritual, essa pessoa que é enganada já é um espírito de terceira ordem e vai se iludir, né? Essa é uma questão. O orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Essa é uma questão também, né? Eles querem que a pessoa escreva até cair o dedo. Por quê? Porque eles querem escrever, querem passar o tempo escrevendo. Quando na verdade os bons espíritos são sintéticos, né? Às vezes um texto de um parágrafo é melhor do que muitos livros que tem por aí. Então, pseudo-sábio é um problema muito sério, porque ele vai ler o livro dos espíritos para poder manipular aqueles que acreditam no livro dos espíritos. Eles vão estudar a Bíblia para manipular aqueles que acreditam na Bíblia. Eles vão estudar a física para poder manipular aqueles que são aficionados pela física, e assim vai. Misturando verdade com seus sistemas, principalmente nos pontos obscuros, eles vão fazer com que vai triunfar de alguma forma o seu sistema, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, onde a esmagadora maioria dos encarnados são espíritos de terceira ordem.